Olá, senhores. Na aula anterior nós vimos a ação da insulina e do glucagon no metabolismo dos carboidratos, né, para a formação de glicogênio ou para a formação de glicose. E agora nós veremos a ação desses hormônios no metabolismo dos lipídios. Vamos lá? Bem, os ácidos graxos nós sabemos que eles são armazenados na forma de triacilglicerol dentro das células adiposas, né, lá no tecido adiposo. Então, o tecido adiposo ele é formado por várias células adiposas, né, e dentro dessas gotículas de gordura se encontram o triacilglicerol, que é formado por 3 moléculas de ácido graxo e uma molécula de glicerol. E os hormônios insulina e glucagon influenciam muito a captação desses substratos para a formação de triacilglicerol ou a utilização do triacilglicerol, a quebra do triacilglicerol para a liberação dos ácidos graxos. E esses processos são conhecidos como lipogênese e lipólise. A lipogênese é a síntese de ácidos graxos e glicerol. E quem estimula esse processo é a insulina. Já a lipólise é a degradação, a quebra do triacilglicerol em ácidos graxos e em moléculas de glicerol, tá certo? Justamente para serem utilizada lá pelo músculo ou pelos outros tecidos, quais necessitarem, tá ok? Então, quem estimula a lipólise é o glucagon, ok? Então vamos entender como isso ocorre. A lipólise, nós sabemos que a lipólise ela é estimulada pelo hormônio glucagon ou pela adrenalina, né? E esses hormônios eles agem tanto no tecido adiposo, onde existe triacilglicerol, quanto no músculo também, que existe triacilglicerol. E esses hormônios se ligam a um receptor de membrana específico, promovendo então uma cascata de reações intracelulares, ativando várias proteínas, né? Dentre elas, nós podemos citar a proteína pKa, que vai ativar a enzima lipase hormônio sensível. Esta enzima lipase hormônio sensível vai entrar lá na gotícula adiposa e vai promover a degradação do triacilglicerol, 3 moléculas de ácido graxo e uma de glicerol, em diacilglicerol e um ácido graxo livre, ou seja, 2 moléculas de ácido graxo associado a um glicerol e um ácido graxo livre. O que ele fez? Ele quebrou o triacilglicerol em diacilglicerol e liberou um ácido graxo. E para por aí? Não, né? Esse processo vai ocorrer com o diacilglicerol, que vai também sofrer a quebra, liberando mais uma molécula de ácido graxo e sobrando o monoacilglicerol, que também será quebrado, liberando mais uma molécula de ácido graxo e um glicerol. Isso ocorre justamente para aumentar os níveis de ácidos graxos livres para fornecer energia para as células que necessitam. Então, os níveis aumentados de glucagon e adrenalina promovem a ativação dessa via, aumentando então a capacidade de lipólise num tecido, como o tecido adiposo. Mas e a insulina? O que ela faz? A insulina, ela inibe essa via. Inibindo essa via, ela favorece a preservação do tecido adiposo. Além disso, ela também favorece a captação de mais ácidos graxos pelas células para formar triacilglicerol. Nós veremos isso. A insulina, por sua vez, estimula a lipogênese, né? Que é a formação de uma nova molécula de ácido graxo formando o triacilglicerol, né? Então, a glicose, a captação de glicose é um dos exemplos que eu posso utilizar da lipogênese, né? O aumento da captação de glicose vai gerar mais piruvatos, né? Esse piruvato ele vai ser utilizado no ciclo de Krebs quando há necessidade, mas quando a formação de ATP é elevada, essa via acaba se desviando para outro caminho, ou seja, o glicogênio ele é formado e a capacidade de glicogênio formado também é suficiente, a glicose vai ser transformada em triacilglicerol, em ácido graxo e posteriormente em triacilglicerol. E como isso ocorre, né? O piruvato é formado, formando o acetil-CoA, porém há um desvio da via, já que o piruvato não pode retornar, não consegue retornar para o citosol.
Quem retorna é o citrato. O citrato retorna para o citosol e ele é transformado em acetil-CoA novamente. E esse acetil-CoA reage com o malonil-CoA e forma então o palmitil-CoA, que posteriormente é transformado em acil-CoA, gerando então o triacilglicerol lá no citosol da célula. E ele vai ser acumulado na célula tanto muscular quanto na célula adiposa. E isso tudo confere no que? No anabolismo, na formação de uma estrutura maior a partir de uma estrutura menor. Por isso, então, nós vimos que esses dois hormônios, o glucagon e a adrenalina também, além da insulina, atuam no metabolismo dos lipídios, formando o triacilglicerol ou degradando o triacilglicerol, dependendo de uma necessidade energética ou não. Até mais.